Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Jamil, para a gente começar essa troca nas embaixadas brasileiras espalhadas pelo mundo, né? O presidente Lula, o governo do presidente Lula resolveu remover de postos considerados bem importantes aqueles embaixadores que teoricamente eram mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e tirar, digamos, entre aspas, da geladeira alguns diplomatas que estavam meio escanteados no último governo. É isso, né, Jamil? Boa tarde para você. Fábio, Adriana, boa tarde a todos. É isso mesmo, sim, são vários meses depois, na verdade, já entramos aí no final do terceiro mês de governo e finalmente o governo, pelo menos o Itamaraty, enviando para o Senado, porque esse é o procedimento normal, os nomes dos novos embaixadores que ocuparão cargos, como você falou, Fábio, estratégicos nos postos brasileiros pelo mundo, na ONU, nos Estados Unidos, em Londres, em Paris, enfim, embaixadas extremamente importantes e estratégicas, inclusive. E aí, esse fenômeno que você citou. Em primeiro lugar, aqueles embaixadores que tinham uma ligação com a família Bolsonaro ou que acabaram sendo acolhidos pelo bolsonarismo estão, sim, sendo retirados, sim, estão sendo enviados para outros postos. Alguns nem sabem ainda para quais postos vão ser enviados, mas nesses locais estratégicos eles não ficarão. Um deles é Nestor Foster, que era o embaixador do Brasil, é ainda o embaixador do Brasil em Washington, era um aliado muito próximo de Ernesto Araújo, do chanceler, era um contato, inclusive, do bolsonarismo com o Olavo de Carvalho, ou seja, era uma pessoa que estava muito alinhada, obviamente, ao governo anterior e que, portanto, nesse governo, obviamente, precisa ceder o seu espaço. Então, você tem esse fenômeno. Em primeiro lugar, embaixadores que tinham uma ligação muito grande com o bolsonarismo sendo, eu diria, pelo menos retirado dos grandes postos. Obviamente, eles não podem ser demitidos, eles vão ganhar outros postos em outros lugares, mas talvez não tão relevantes como Washington, né, no caso. Agora, esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a volta de diplomatas, de embaixadores que estavam na geladeira, como você colocou, Fábio, em postos, eu não diria menores, mas postos com um impacto para a política externa brasileira menor. E agora estão sendo trazidos de volta justamente para locais estratégicos. Então, por exemplo, Antônio Patriota, que já foi chanceler brasileiro, foi chanceler durante o governo Dilma, ele vai assumir a Embaixada do Brasil em Londres. Ricardo Neiva Tavares, que era um braço direito do Celso Amorim, no segundo governo Lula, vai ser o embaixador do Brasil em Paris. Então, você vê aí que tem uma série de diplomatas, essa troca acontecendo. O que assusta, isso sim assusta principalmente as mulheres diplomatas brasileiras, é que na lista que foi enviada para o Senado, na verdade é uma primeira lista de hoje, mas nós já temos a lista completa, que, se eu não me engano, são entre 10 ou 12 embaixadores. Nessa lista, só uma mulher selecionada para ser embaixadora nesses postos estratégicos. Uma só. É muito pouco. É absolutamente longe de qualquer um daqueles ideais que alguém poderia imaginar que um governo progressista poderia trazer para justamente o Itamaraty. Para vocês terem uma ideia, a própria Associação das Mulheres Diplomáticas do Brasil, que é uma associação que existe dentro do Itamaraty, já está protestando. Não se trata de um grupo bolsonarista, de oposição, não é nada disso. Mas essas pessoas, essas mulheres, já estão se queixando, porque, obviamente, não está nem perto de uma paridade. São 17, é o total número do total de embaixadores indicados, 17. De 17, só uma mulher. Agora, olha que curioso, Fábio, olha que história. No ano passado, oficialmente, o que aconteceu? O bolsonarismo tentou, nos últimos meses de governo, colocar uma lista dos seus próprios embaixadores para serem nomeados pelo Senado. Senadora Cátia Abreu freou tudo e disse: olha, a gente não vai adiante com isso porque essa lista não tem mulheres nessa lista de embaixadores que vocês estão indicando. Voltem com uma nova lista. O governo Bolsonaro não voltou com uma nova lista. E aí, claro, foi engavetado qualquer tipo de sabatina, qualquer tipo de nomeação. Agora o governo Lula chega com uma mulher
em 17 nomeações. É muito pouco. Jamil, já falamos aqui, né, dessa não paridade nos ministérios e agora também na indicação para as embaixadas, para os cargos mais estratégicos que o Brasil precisa, enfim, que o governo precisa fazer essas mudanças. Mas vamos falar agora, Jamil, da visita de Xi Jinping à Rússia, a Vladimir Putin, e qual o reflexo desse encontro na visita do governo brasileiro. O presidente Lula está indo para a China, e como é que vai ser o reflexo desse encontro de Xi Jinping com Putin nas conversas brasileiras? Adriana, essa é uma viagem, primeira viagem do Xi Jinping para Moscou está sendo a grande, eu diria, novidade diplomática dos últimos meses. Muita gente muito curiosa para saber o que é que está sendo de fato tratado entre esses dois líderes. Dois líderes que, claro, estão numa situação, eu diria, muito distante hoje das capitais ocidentais. E aí ocidentais eu digo europeias e Estados Unidos. Nós não estamos falando aqui da América Latina. Essa viagem, ela, claro, é um desafio aos americanos, é um desafio aos europeus, mas é também uma viagem que, pelo menos, é vista dentro do Palácio do Planalto como uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para fazer avançar aquela ideia do presidente Lula de criar uma espécie de grupo de contato, de grupo de articuladores, de países articuladores, que poderiam levar Vladimir Putin e Zelensky a uma mesa de negociação. É difícil saber se isso vai ser suficiente, difícil saber se esse envolvimento chinês vai ser, vamos dizer assim, o ponto fundamental dessa história toda, mas pelo menos dentro do Palácio do Planalto há uma expectativa de que a China mais envolvida em falar de paz é, obviamente, um reforço à agenda do próprio presidente Lula na próxima semana na China. Agora, qual é o medo dos americanos? É que, por exemplo, se estabeleça algum tipo de cessar-fogo nessa situação atual. Qual a situação atual? Com a Rússia ocupando territórios ucranianos. Os americanos apontam que, olha, não há como fazer um cessar-fogo com uma parte do território ucraniano nas mãos dos russos. Do outro lado, principalmente os chineses, mas outros países também apontando, olha, primeiro a gente precisa de um cessar-fogo, depois a gente negocia a forma de retirada ou eventual devolução desses territórios. Então são duas visões muito diferentes, obviamente, do que pode ser uma solução diplomática para a guerra. A verdade é que hoje essa visita de Xi Jinping a Vladimir Putin, ela é absolutamente fundamental para a gente entender aí os próximos passos. E só como detalhe, o jantar hoje, o Vladimir Putin ofereceu ao Xi Jinping num salão no Kremlin, onde os czares comemoravam a anexação de territórios. Bom, muito simbólico. Que bom que a gente tem você, viu, para explicar tudo para a gente. Você é nosso embaixador número 1. Você nunca vai para a geladeira. Valeu, Jamil. Hoje é primeiro dia de primavera aqui. Ninguém vai mais para a geladeira, pelo menos até setembro, tá bom? Ótimo. Que bom. Aproveite o calorzinho suíço. Calor suíço é de quantos graus hoje? Adriana, eu estou te tratando tão bem. Você não precisa zoar comigo. Tripudiar, né, desse jeito. Acabei de te elogiar, acabei de dizer que você é nosso embaixador número 1, mas fala quantos graus hoje. Hoje foi gostoso, hoje estava 15 graus. Excelente, não reclama, excelente. Abraço. Beijo. Tchau.